Olá, meu nome é Esther Nascimento, sou do curso de Fisioterapia do terceiro período da Univisa. E meu grupo ficou responsável por tratar algumas doenças neurológicas. Mas antes de entendermos quais os cunhos dessas doenças neurológicas, é interessante a gente saber o que é o sistema nervoso, como ele se comporta, suas funções e suas subdivisões. Então, o sistema neurológico ele é responsável por toda e qualquer ação e qualquer reação do nosso organismo, tá certo? Ele tem três principais funções, que é a função sensitiva, a função integradora, que nada mais é do que receber informação, armazenar e saber o que vai fazer com essa ação, tá certo? E também temos a função motora. Pode ser tanto para movimentação quanto para secreção de glândulas, tá certo? O sistema nervoso, ele se subdivide em duas partes: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é constituído pelo encéfalo e pela medula. O encéfalo e a medula, eles são extremamente protegidos pela dura mater, pia mater e aracnoide, que são meninges. Esse sistema, ele precisa justamente de tanta proteção porque ele é um sistema altamente especializado. E nós sabemos que quanto mais especializado um tecido é, mais difícil a sua regeneração. Então, qualquer impacto, qualquer fratura que possa acontecer lá, vai ser muito difícil a sua recuperação total. Por isso que doenças do cunho neurológico são extremamente graves, tá certo? Nós também temos o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, como o próprio nome já diz, ele fica à periferia do corpo, ou seja, ele é constituído por nervos e gânglios. Nós temos dois tipos de nervos, os nervos eferentes e os nervos aferentes. Os nervos aferentes, eles levam informação do meio que se vive para o centro. E o nervo eferente leva informação do centro para a periferia, tá certo? Isso permitindo a nossa movimentação, a nossa fala, enfim. Existem várias doenças neurológicas e elas podem ser ocasionadas por uso excessivo de álcool e drogas, por traumas ou também até mesmo por doenças do próprio sistema nervoso. Existem esferas totalmente distintas para doenças neurológicas, tá certo? Como pode ir da depressão a um trauma. Então, existem vários cunhos de doença. Nesse trabalho, iremos abordar 5 doenças principais, que é o AVC, a esclerose múltipla, a Alzheimer e a epilepsia. Olha só, Luana, no terceiro período de fisioterapia, e eu vou explicar um pouquinho sobre AVC agora. No caso, AVC é acidente vascular cerebral, mais conhecido também como derrame, popularmente conhecido nesse caso, não é isso? É a interrupção do fluxo sanguíneo diretamente ao cérebro, que acaba acontecendo mortes celulares. E essas mortes celulares acabam aqui danificando o sistema nervoso do paciente, no caso da pessoa, fazendo com que ele perca a motricidade de uma parte do corpo, não necessariamente do corpo inteiro. Geralmente vai perdendo aos poucos e pode levar também até a morte. Geralmente os pacientes que têm um início de AVC ou que já teve um AVC pode sim novamente ter outro tipo de AVC. No caso, são vários tipos de AVC, só que os mais conhecidos são o isquêmico e o hemorrágico. O hemorrágico, no caso, através do rompimento de vasos sanguíneos, e o isquêmico através de gordura. Pessoas que têm acúmulo de gordura também no organismo, que são sedentárias, são pessoas que tendem mais a ter um AVC. Ele é muito comum. Não se tem idade para se ter nesse caso. Se você não leva uma vida muito, como é que podemos dizer assim, muito atleta, muito saudável, só vive comendo besteira ou coisas desse tipo, você tende a ter mais chances de ter um AVC. Não importa a sua idade. Um dos sintomas também que fazem parte do AVC é principalmente a fraqueza no corpo, de um lado do corpo, você perde o sentido, você não consegue mais falar, sua boca começa a ficar um pouco troncha, você começa a perder o seu sistema motriz. É o mais importante para você ter seus movimentos no corpo, fazendo com que você perca a capacidade. O interrompimento dos vasos sanguíneos, ele pode afetar qualquer tipo de idade, ou seja, você pode ser uma pessoa jovem, mas ser uma pessoa sedentária que pode ter riscos de ter um AVC, ao mesmo tempo que você pode ser uma pessoa um pouco mais velha e ter uma vida saudável e não ter um AVC. Ou seja, se torna uma forma muito aleatória, vai de pessoa para pessoa e também do modo de estilo de vida que você consegue ter. Exemplo, uma pessoa que pratica esportes, mas também não é sedentária ou coisa desse tipo. Essa pessoa tende a viver mais com menos riscos de AVC. Se você não faz nada, nenhum tipo de exercício, a chance de você ter um AVC é muito maior.
Ou seja, não se tem idade. Como exemplo disso, eu tive um início, entre aspas, de AVC, só que a partir daí eu comecei a lidar com um início de vida muito diferente, o que me proporcionou evitar totalmente a minha capacidade de possuir um AVC. E agora eu levo uma vida super saudável, que isso tá me ajudando bastante, inclusive. Bom, tentei resumir de todas as formas. Foi isso que eu quis trazer aqui pra vocês de uma forma mais resumida, porque são muitos conteúdos, mas agradeço pela atenção. Olá, eu me chamo Tamires e eu vou falar um pouco sobre a epilepsia. A epilepsia é uma doença onde há uma perturbação da atividade das células nervosas, causando convulsões. Pode ocorrer como resultado de um distúrbio genético ou de uma lesão cerebral adquirida, como traumatismo ou acidente vascular cerebral. Ela requer um diagnóstico, frequentemente diagnósticos, exames por imagens ou laboratoriais, e crônica ela pode durar anos ou pode durar a vida inteira. A epilepsia ela é classificada em epilepsia parcial e epilepsia generalizada. A parcial ela é acometida apenas um lado do cérebro, causando assim confusões. Já na generalizada, é bem mais grave, pois é afetado os dois lados do cérebro. Epilepsia na mulher. Eu vou trazer aqui algumas considerações especiais que é importante saber. Nos hormônios, o estrogênio facilita o aparecimento das crises, enquanto a progesterona diminui, ou seja, durante o período menstrual, da menstruação, o risco de ter mais crises aumenta. Na gravidez, uma mulher que tem epilepsia sempre é considerada uma gravidez de alto risco. Alguns medicamentos antiepiléticos podem aumentar o risco de malformação do feto e o aleitamento materno não é contraindicado. O que é indicado pelos médicos é que faça a redução, a diminuição desses medicamentos. Por exemplo, se a mulher toma um comprimido, é necessário que ela tome apenas metade desse comprimido. O que se deve fazer durante uma crise epilética? A testemunha, amigo ou familiar deve colocar a pessoa deitada com a cabeça apoiada no almofado, no travesseiro e com a mesma virada de lado para evitar vômitos durante a convulsão. Não tentar puxar a língua do paciente ou enfiar o dedo, pois com a força da crise o paciente pode machucar a pessoa que está tentando fazer isso. Esperar e tentar arejar o ambiente, pois em geral as crises duram poucos minutos. Caso essas crises durem mais do que o esperado, é necessário levar o paciente imediatamente para o hospital. Olá, me chamo Giovana. Eu vou falar agora um pouco sobre Alzheimer. Alzheimer é um distúrbio cerebral irreversível e progressivo e degenerativo que afeta a memória e a habilidade de pensamento. Em alguns casos, a capacidade de realizar tarefas simples. Pode acometer pessoas mais jovens, mas as principais são pessoas com mais de 60 anos. O cérebro de um paciente com Alzheimer sofre um processo degenerativo irreversível com morte de neurônio responsável por encaminhar as memórias. Então, o paciente ele não consegue mais lembrar dos seus familiares, lembrar nem de quem eles eram, lembrar dos seus nomes, da sua idade. Eles não lembram mais de nada. O Alzheimer pode ser dividido em 3 fases, dependendo da gravidade em que se encontra o paciente. A primeira fase é a fase leve, que ela dura de 2 a 3 anos. O paciente ele começa a ter um pouco mais de perca da memória, começa a estar um pouco mais desorientado, mas ele ainda se lembra, começa a perder aos poucos. Já na segunda fase, que é a fase intermediária, ela dura de 3 a 5 anos, ocorre uma maior desorientação da memória, as emoções, a personalidade do indivíduo começa a mudar, o comportamento altera, então tudo fica alterado. Já na última fase, que é a fase mais grave, é a última fase do paciente com Alzheimer, ele pode levar até a morte do indivíduo. É uma fase onde o indivíduo ele está totalmente desorientado. O indivíduo pode ocorrer dele viver muitos anos nessa fase, mas pode ocorrer dele acabar falecendo em um curto período de tempo. A memória fica extremamente prejudicada e com isso pode ter incontinência urinária, incontinência fecal, e evoluir para outros estágios, né, e acabar morrendo. Alguns sintomas do Alzheimer que levam as pessoas a irem
à procura de um neuro para se consultar são: o principal é a perca da memória, né? A desorientação altera. A fala, a pessoa começa a ter dificuldade na fala, no aprendizado, na concentração, na capacidade de relembrar momentos que se aconteceram no passado. Então tem essa dificuldade de lembrar quem são as pessoas. Então isso são vários exemplos. Alteração das emoções, a pessoa fica mais sensível, fica uma hora tá muito feliz, outra hora tá um pouco triste. Então isso aí são alguns dos sintomas do Alzheimer. Bom, quando procurarmos um médico, já correlacionando com os sintomas, quando o paciente observar que está tendo perca de memória, os próprios familiares observarem essa perca de memória, então é importante levar para o médico da família, levar para um neuro, levar para um geriatra, para que eles observem, né, que são especialistas no Alzheimer e conseguem diagnosticar o mais rápido possível. Bom, tratamento. Alzheimer, infelizmente, ela é uma doença que ela não tem cura e nem tem nenhum tipo de medicamento específico que vá curar essa doença. Infelizmente, não. Mas existem tratamentos não medicamentosos que são o treino da memória com algum tipo de jogo, hábitos de vida saudável, praticar exercícios físicos é muito importante, você ter uma rotina, né? Não ingerir nenhum tipo de álcool, não ingerir nenhum tipo de droga, não fumar, nada. Então, você ter uma vida saudável, isso com certeza é um dos tratamentos e pode até prevenir para você não ter o Alzheimer. É isso, muito obrigada. Sou Lúcia Mariana e vou ressaltar um pouco sobre a doença esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória crônica. Ela tem a capacidade de controlar a locomoção, a bexiga, a postura. Estima-se que 2,5 milhões de pessoas são afetadas pela esclerose múltipla. A esclerose múltipla ainda continua a ser um dos mistérios da medicina. É uma doença evitável ou curável. No entanto, já existem medicamentos que modificam a forma benéfica à evolução. Seu tratamento vai além de um médico. Precisa de um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um psicólogo, uma terapia farmacológica. O futuro da esclerose múltipla é imprevisível, pois as necessidades e deficiências elas mudam. Só o médico consegue dar o diagnóstico dessa doença.